Você tenta evoluir, mas parece que você não sai do estágio em que você está? Bom, nessa aula nós vamos destravar o teu conhecimento acerca de campo harmônico. E o campo harmônico é extremamente importante, por quê? Porque vai abrir a sua visão para a compreensão daquilo que precisa ser feito no teclado. E olha, se você está pensando que eu vou dar uma fórmula mágica, esse vídeo não é para você. Isso porque para você tocar, para você destravar, o que você precisa não é de uma fórmula mágica, mas sim de um passo a passo, um método muito bem desenvolvido, e é isso que eu vou te dar nessa aula. Eu inclusive já passei por esse mesmo estágio. Eu comecei a aprender teclado e eu ficava somente naquele arroz com feijão, fazendo acordes, aquele som feio, tocava de forma medíocre. E depois que eu compreendi de forma clara o campo harmônico, parece que tudo ficou muito simples. Os meus dedos começaram a fluir no teclado e eu comecei a entender cada coisinha que eu precisava fazer. Então, antes de seguir essa aula, já se inscreve no canal, deixa o like, porque dá trabalho trazer esse conteúdo para vocês. Também comenta o que você quer aprender aqui no canal. Bem, vamos para o que interessa então. Agora que você já deixou o like, já se inscreveu, vamos aprender campo harmônico. E o que é o campo harmônico? Às vezes eu vejo vídeos aqui no YouTube que o pessoal usa uma linguagem muito difícil, que mesmo para quem está começando se torna algo complexo. Então vou te explicar de uma forma simples e tranquila. Campo harmônico nada mais é do que um conjunto de acordes que nós usamos para tocar uma determinada música. Por exemplo, quando uma música inicia usando o acorde de Dó, por exemplo, nós costumamos dizer que a escala dessa música é a escala de Dó. E junto ao acorde de Dó, tem acordes específicos que eu preciso usar. Esses acordes são o que nós chamamos de campo harmônico. E para cada campo harmônico de uma determinada escala, nós podemos ter que usar até 6 acordes, sendo 3 desses acordes maiores e 3 desses acordes menores. E quais seriam os acordes maiores e menores? Primeiro vamos entender quais são e depois vou explicar por que são 3 acordes, por que não é 4, não é 2. Existe uma lógica bem simples que vai abrir os teus olhos acerca da aplicação desses acordes. Então vamos para os acordes. Sempre que a música inicia com o acorde de Dó, nessa música eu poderei ter que usar o Ré menor, que faz parte do campo harmônico de Dó, também o Mi menor, vamos usar também Fá, o Sol e o Lá menor. Isso é o que nós chamamos de tons vizinhos diretos. Se você já viu alguém falando que tem que usar o 7º grau dentro do campo harmônico, que vai ser um acorde semidiminuto, na verdade esse 7º grau é o que nós chamamos de tom vizinho indireto, que vai ser assunto para uma outra aula. Por quê? Porque dentro dos tons vizinhos indiretos nós temos na verdade 12 acordes. Então, para não ficar muito confuso, para ficar algo mais simples, vamos focar nos 6 acordes principais. Então vamos recapitular. Quando a música inicia com o acorde de Dó, eu poderei ter que usar o Dó, o Fá e o Sol maior. Esses 3 acordes, fixa isto. E além desses 3 acordes maiores, poderão aparecer 3 acordes menores, que são Ré menor, Mi menor e por último o Lá menor. Mas por que são 3 acordes maiores e 3 menores? Olha só, imagine que eu vou cantar uma música. A minha voz vai iniciar geralmente em uma altura média, ou seja, eu tenho até 3 possibilidades de alteração dentro das frequências da voz. A voz pode estar média, aguda e grave. Por isso que eu posso ter que usar até 3 acordes maiores. Por quê? Eu vou usar um acorde maior quando a minha voz estiver média, quando a minha voz ficar aguda, eu troco para outro acorde maior e quando a minha voz estiver grave, eu vou trocar para um outro acorde maior. Só que tem um detalhe, todo acorde maior, olha como é o som dele. Ele tem um som alegre, aberto. Já o acorde menor tem um som triste, melancólico. A minha voz, ela pode estar média, aguda ou grave, com uma tonalidade alegre, mas também pode ficar média, aguda ou grave, com uma tonalidade triste. Por isso que eu preciso também de 3 acordes menores dentro do meu campo harmônico. E isso é o que nós chamamos de tons vizinhos diretos. E olha só, junto dessa aula tem um material especial que eu deixei logo abaixo para você. É só clicar, tá na descrição do vídeo, clica ali para você baixar todo esse material que eu preparei com muito carinho para você entender de forma ainda mais clara o campo harmônico. E aqui eu te mostrei o campo harmônico de Dó, porém tem o campo harmônico de Ré, de Mi, de Fá, tem diversos campos harmônicos. Só que tem um detalhe, eu vou te dar um conselho de amigo, um conselho de quem já passou pelo mesmo que você está passando. Foque
foque inicialmente em um campo harmônico apenas e acostume o teu ouvido a interpretar aquele campo harmônico. Depois que você já estiver compreendendo melhor um campo harmônico, aí sim você vai partir para outros. E como é que eu aplico o campo harmônico na prática? Na verdade, sempre que você baixar uma cifra no Cifra Club, em qualquer site, e a cifra iniciar com acorde Dó, você vai ver que lá dentro daquela cifra vão existir os acordes da escala de Dó. Poderão ter outros acordes? Sim, porém esses acordes não fazem parte do campo harmônico dos tons vizinhos diretos. Tom vizinho direto é somente esses 6 acordes. Para que você consiga acostumar o ouvido musical dentro do campo harmônico, eu vou passar um treinamento para você. Você pode criar sequências de acordes e de tempos. Por exemplo, faça o acorde de Dó 4 vezes. 3, 4, depois vá para o Sol, 2, 3, 4, depois Lá menor, 1, 2, 3, 4, e depois o Fá, 1, 2, 3, 4. E por que eu recomendei que você faça o Dó, o Sol, o Lá menor e o Fá? Essa sequência é o que nós chamamos de progressão. Progressão é uma sequência de acordes que aparece em muitas músicas. Então, se você observar, muitas músicas que você vê no dia a dia tem sempre essa mesma sequência: Dó, Sol, Lá menor e Fá. Se você repetir muitas vezes essa sequência, seu ouvido vai se acostumar com ela, e quando você escutar uma música que leva essa progressão, ou seja, essa sequência de acordes, você logo vai identificar que tem que fazer Dó, o Sol, o Lá menor e o Fá. Outra coisa, procure fazer a marcação dos tempos dos acordes por igual. Isso porque dessa forma você já vai melhorando a parte rítmica. Então você vai fazer o Dó, 1, 2, 3, 4. Não pode fazer assim, 1, 2, 3, 4. Tem que ser sempre igual, bem marcado o tempo. Inclusive, se você quiser, você pode colocar no Google escrito metrônomo. O que é o metrônomo? O metrônomo nada mais é do que uma marcação do tempo. Ou seja, é como se fosse um reloginho fazendo tic-tac, tic-tac. Então, para cada batida que der no metrônomo, você vai bater uma vez aqui. E eu recomendo que você coloque, por exemplo, no tempo 70 o metrônomo lá no Google. E à medida em que você for ficando melhor na troca dos acordes, você vai acelerando esse tempo, aumentando. Então, inicialmente comece somente com a mão direita, principalmente se você ainda não tem uma velocidade grande na mudança de acordes. Daí você vai começar assim, ó, devagarinho. 2, 3, 4, troca para o Sol. É importante você não parar o tempo na mudança de acordes. Por isso que eu recomendo que você inicie numa velocidade mais lenta, para que você não tenha que fazer isso daqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Então, você terminou o quarto toque, já troca e segue sempre no mesmo tempo. À medida em que você for evoluindo, você vai aumentando esse tempo. Assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Outra coisa que eu recomendo muito é que você tente cantar a tonalidade do acorde. Isso também ajuda muito a desenvolver o ouvido musical. E a percepção musical é uma das coisas que você precisa desenvolver. Se você ainda não está desenvolvendo, mais cedo ou mais tarde vai ter que trabalhar nisso. Então, por exemplo, eu fiz o acorde de Dó. Dó. Agora o Sol. Sol. E para ficar mais simples, em vez de você fazer o acorde, você pode simplesmente fazer cada uma das notas que representam o nome do acorde. Por exemplo, você pode tocar o Dó, depois tocar o Sol, depois tocar o Lá e depois tocar o Fá. E daí você vai cantar assim: Dó, Sol, Lá, Fá. E vá repetindo isso muitas vezes. Depois que você praticou bastante, mesmo que você não esteja com o teclado, você pode praticar. É só tentar lembrar da sonoridade de cada uma das notas. Daí você vai fazer algo parecido com isso. Dó, Sol, Lá,
Fá, para que com o tempo você vá melhorando a percepção acerca de cada uma das notas que representam um acorde. E depois que você fizer isso, quando você fizer o acorde, já vai instintivamente vir o som na sua mente. Então isso vai melhorando muito o ouvido musical. Eu demorei até desenvolver essa parte de campo harmônico. Isso porque quando eu comecei a aprender eu não tinha professor. Era a época em que a gente ia numa banca de revistas e comprava uma revistinha com algumas músicas, alguns acordes e a gente tentava se virar em cima daquilo. Por isso que eu demorei. Hoje em dia está muito mais fácil porque você pode simplesmente entrar aqui no canal e aprender coisas importantes como esta. E olha só, aqui no canal tem muitas outras aulas. Eu recomendo demais que você assista as outras aulas. Por quê? Porque você precisa conhecer diversas áreas do teclado, mas não caia nessa história de que existe fórmula mágica. Na verdade, qualquer coisa que você for aprender vai precisar de uma dose de esforço e de prática diária. Então tente todos os dias pegar o teclado, tente praticar uma coisa de cada vez. O que eu quero dizer com uma coisa de cada vez? Tem pessoas que são um pouquinho afobadas, que ainda nem conseguem trocar os acordes com fluidez e já querem tocar com as duas mãos. Não é assim que funciona. Tem que pegar e praticar bem uma mão. Depois que praticou bem uma mão, aí sim você vai praticar bem a mão esquerda. E eu sei que tem pessoas que usam a oitava na mão esquerda e tem pessoas que usam o acorde. Não tem problema. Inclusive eu recomendo que você domine de preferência as duas formas de tocar. Isso porque usar acordes na mão esquerda também pode ser algo útil. Vou dar um exemplo para você. Olha só, eu vou tocar um trechinho musical usando acordes. Agora a oitava. Agora eu vou voltar para os acordes, ó. Viu que fica bonito? E daí eu vou... Porque assim eu consigo uma suavidade em alguns momentos da música. Isso daqui que eu estou fazendo é o que nós chamamos de agógica musical, que é o quê? São flutuações que ocorrem no decorrer da música. Então às vezes eu quero algo um pouco mais dramático, com um som mais grave, mais pesado, mas às vezes eu quero algo mais suave. Por quê? Porque eu consigo trazer sentimento para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu recomendo que você, de preferência, domine as duas áreas. Isso, claro, com o passar do tempo, porque no início você pode simplesmente trabalhar um tipo de técnica somente, porque também não adianta saber tocar de várias formas e não saber nenhuma das formas de forma bem tocada. Foca sempre na qualidade e não na quantidade. Eu conheço muitas pessoas que às vezes sabem 30, 50 músicas, mas toca todas elas bem meia boca. Não adianta. É melhor saber uma música bem tocada do que saber 20, 30, mais ou menos. E quando eu me refiro a saber uma música bem tocada, não é decorar uma música. Isso não quer dizer nada. É você conhecer a estrutura que tem por trás daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu vou usar acordes, mas como é que formam os acordes? Eu sei fazer isso ou eu decorei os acordes? Se você decorou, não é algo legal. O ideal é você compreender a estrutura. Se você for começar a improvisar, o ideal é você conhecer primeiro as escalas, depois sim você parte para o improviso. Então por hoje é isso, deixe um comentário o que você achou dessa aula, também baixa o material que eu deixei para você de forma gratuita para você começar a compreender melhor campo harmônico. Obrigado por acompanhar o canal, obrigado pelos comentários e pelo like, isso ajuda demais e me estimula, me incentiva para que eu traga cada vez aulas melhores para vocês. Nos vemos na próxima aula, até lá!